Deus. Boa noite, igreja. Paz do Senhor, amém? Amém? Aleluia. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 55, no versículo 8. Glória a Deus. Glória a Deus que nós estamos na casa do Senhor, adorando o Senhor, elevando o nome do Senhor. Estamos aqui para ser cheios do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. A hora que você achar, você se coloca de pé, por favor, querido. É Isaías capítulo 55, versículo 8. Aleluia. Diz assim, amém? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. O 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Lá no 8 diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Muitas vezes, queridos, nós queremos que os pensamentos do Senhor sejam os nossos. Muitas vezes nós queremos que o Senhor faça a minha vontade, eu quero desse jeito, né? Porque muitas vezes nós achamos que a nossa vontade é a melhor. Mas eu quero dizer para você que a vontade do Senhor é a melhor na sua vida. Saiba que o pensamento que o Senhor tem sobre você e para você é o melhor. É o momento do Senhor. E diz assim, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Então, querido, se você acha que você está caminhando certo, que você está pensando certo, glória a Deus. Mas saiba que o Senhor, Ele pensa mais alto do que você. Ele sonha para você mais alto do que o seu sonho. E Ele caminha para você melhor e mais do que você caminha. Às vezes eu acho que eu estou indo tudo bem, mas a vontade do Senhor na minha vida é muito melhor. Então creia no Senhor. Creia que quando o Senhor direciona a sua vida, os pensamentos dele são mais altos que os seus. Quando as coisas não acontecem da forma que você quer, saiba que a forma do Senhor vai ser muito melhor. Saiba que o Senhor tem preparado para você é com muito carinho, é com muita delicadeza. O que o Senhor tem preparado com você é com riqueza de detalhes. E às vezes você fala assim, Senhor, mas está demorando. Mas não canse de esperar, querido, porque o momento do Senhor é o melhor momento. Às vezes está doendo, às vezes está triste, às vezes está angustiante, mas saiba que o que o Senhor tem para você é o melhor, é o melhor. E eu peço que você coloque as suas mãos assim, por gentileza. Eleve as suas mãos para os céus. E nós vamos pedir para que o Senhor faça a vontade dEle na nossa vida. Que não seja a vontade nossa, mas que seja a vontade do Senhor, que é a melhor para nós nessa noite, que é a melhor para nós nesse ano, que é a melhor para nós em 2021, querido. Creia. Se 2020 não foi ruim para você, se foi um ano bom, imagina 2021. Porque nós cremos assim, porque nós servimos o Deus do impossível, nós servimos o Deus maravilhoso, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Eleve as suas mãos e adore ao Senhor, e clame ao Senhor, e confie no Senhor, o teu Deus. Você veio aqui hoje não é à toa, você não veio aqui para passar o tempo, você não veio aqui para esperar alguma coisa cair do céu, mas você veio aqui hoje para clamar ao Senhor e saber que as coisas do Senhor acontecem no tempo do Senhor na sua vida. Aleluia. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, nós nos colocamos diante da Tua presença, diante do Teu altar, diante, Senhor, de Ti. Nós queremos nos humilhar, Senhor. Nós queremos, Senhor, abrir, Senhor, o nosso coração. Nós queremos, Senhor, agora Te louvar e Te adorar, Senhor. E nós queremos, Senhor, que o Senhor esteja ouvindo, Senhor, atento, Senhor, às nossas orações. Senhor, que seja feita a Tua vontade, Senhor, e não a minha. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor é um Deus de riqueza de detalhes. É um Deus tão lindo, tão maravilhoso, Pai. E muitas vezes nós não entendemos a
algumas coisas, mas nós queremos entendê-las lá na frente, assim como diz a sua palavra. O que faças hoje não entende, mas lá na frente tu entenderás. Depois você vai entender, querido. Saiba, querido, que o Senhor sabe o momento certo, o tempo certo para todas as coisas. Espírito Santo de Deus, nós queremos te adorar, nós queremos te exaltar, nós queremos, Senhor, engrandecer o teu santo nome. Nós queremos, Senhor, agora te agradecer com as nossas palmas, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais um ano, Senhor. Obrigado por 2021. Obrigado por esse domingo, Senhor. Obrigado por esse momento, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Engrandeça o nome do Senhor com toda a sua alegria, querido. Aleluia. Essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Você pode declarar: eu tenho um Deus essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça
Senhor cuida de nós e cuida do nosso coração. Ori ramalai shuri canta, ramalai shuri ramalaias. Ori canta, ramalai shuri ramalai shuri balasi ramalaias. Aleluia, Jesus. Aplauda o Senhor, querido. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Não desfaleça, querido. Mesmo que esteja difícil, não desfaleça. Eleve os seus olhos e olhe para frente e tenha fé, porque você está no lugar certo. É aqui que nós renovamos a nossa fé. Amém? Eu quero mostrar uma imagem para vocês aqui no telão. Pode colocar, por favor. Essa imagem é uma imagem de duas frutas. E elas são duas frutas iguais. São duas goiabas. Só que uma goiaba, se puder apagar a luz, por favor. Ela está madura. E a outra goiaba, ela está verde. Só que elas nasceram juntas. Eu acho que pode apagar. Isso. Olha lá. Elas estão no mesmo ramo, no mesmo caule, nutridas pela mesma terra, uma ao lado da outra. Elas são irmãs gêmeas. Só que uma está madura e a outra está verde. Ligadas no mesmo ramo, pelo mesmo caule, nutridos pela mesma seiva. A diferença está no tempo de Deus para cada um. A sua hora vai chegar. Não desista. Às vezes, nós olhamos para o lado. E às vezes nós olhamos alguém da nossa família que já alcançou o objetivo. E às vezes eu não alcancei o meu objetivo que eu tanto quero, que eu tanto almejo. E passou mais um ano. E às vezes isso entristece, porque nós somos pessoas. Nós somos humanos, nós somos feitos de carne. E às vezes eu olho para o lado, para o meu irmão na igreja, e eu vejo que ele alcançou o objetivo dele. Mas o meu ainda não. Às vezes eu olho para o meu irmão de sangue e ele alcançou o objetivo dele. E às vezes o meu ainda não. Mas eu quero dizer para você, é que não está no seu tempo. A sua hora vai chegar. Não desista, querido. Apenas creia. Apenas lute. Deus tem o tempo certo para todas as coisas. E se o Senhor é o Deus que controla a sua vida, então você pode ter certeza que vai chegar a hora. Feche os seus olhos, por favor. Senhor, muitas vezes é tão difícil entender esse tempo. Muitas vezes, Senhor, é tão difícil entender essa hora. Mas eu sei que os meus irmãos são pessoas maduras. Não são pessoas melindrosas. São pessoas que creem na sua palavra. E mais claro do que a sua palavra não tem. É o tempo do Senhor. Se não aconteceu ainda, é porque não estou preparado. Se não aconteceu ainda, é porque falta alguma coisa. Se não aconteceu ainda, você precisa continuar crendo que vai acontecer. Só que você precisa crer. Você precisa crer, acreditar, ter fé e continuar perseverando e fazer a sua parte. Amém, querido? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Te adoramos, Senhor.
abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei.
Glória a Deus, Senhor. Aleluia, Jesus. Creia, queridos, uma nova história Deus tem para nós. Aquilo que nós perdemos, nós vamos recuperar com abundância em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu vou chamar agora o diácono Salvador para fazer o dízimo. Pode se assentar. Uma boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu gostaria que você se levantasse mais um pouquinho para que nós pudéssemos fazer uma oração. Nós temos um pedido de oração pela Lívia, filhinha do Bruno e da Sanderlene, que vai passar por uma cirurgia amanhã. Então, que você possa estar orando por ela como se fosse um da sua casa, né? Ela é uma da nossa casa, né? Da nossa família. Então vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, te colocar na tua presença nesse momento a vida da Lívia, Pai. Que o Senhor possa estar preparando ela, preparando os pais para essa cirurgia que ela vai passar amanhã, e que o Senhor esteja preparando as pessoas que vão colocar as mãos nela, Senhor. Que o Senhor possa estar presente, que o Senhor possa estar cuidando, que o Senhor possa tomar conta de todo o procedimento, Senhor, porque o Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E como nós sempre dizemos, né, o Senhor é o médico dos médicos. Então nós entregamos esse momento, essa situação, nas tuas mãos, Senhor, confiantes, com certeza que o Senhor vai cuidar dela. E desde já nós queremos te agradecer, Senhor, porque grandes coisas o Senhor vai fazer na vida dela também. Desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Hoje é o primeiro dia do ano, né, de 2021. E eu tenho certeza que a maioria de vocês já tem, né, um pleno conhecimento e convicção de quando se fala em dízimos e ofertas. Mas todo o ensinamento, ele precisa ser renovado também. Então que hoje, por ser esse primeiro dia, e talvez no seu coração, no coração de alguns, ainda fica aquela duvidazinha, né, sobre os dízimos e as ofertas. Então, com relação ao dízimo, existe na palavra do Senhor, em vários locais, né, da palavra, falando sobre o dízimo. Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, a palavra do Senhor, lá em Malaquias 3:10. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, a palavra do Senhor diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Então, isso daqui é uma lei, né? O Deus dos céus e o Deus da terra, que fez uma aliança para conosco, Ele deixou escrito isso, que nós tínhamos que dizimar.
E se você quiser estudar sobre dízimos, com certeza você vai achar muitos outros textos, né? Eu já contei isso várias vezes na igreja, vou falar novamente. Quando eu comecei a vir para a igreja, né, eu tinha uma dúvida no coração sobre esse negócio de dízimo. E um dia eu decidi fazer essa prova, né? Não sei se a gente pode fazer prova com Deus, mas pelo menos aqui eu tinha, não sei de onde, recebido R$50 de um projeto. Mas isso fazem 20 anos atrás, né? Nem tanto, 50 é muita coisa. Mas era R$50 que eu tinha no bolso. E aquele dia eu tive coragem, né? E dei uma oferta de R$50. No dia seguinte, a primeira ligação que eu recebo no escritório foi de um arquiteto da cidade, o Cadu Cavaleri. Ligou se eu podia fazer um projeto de estrutura de um cliente dele, né? Esse cliente é o dono da Agromec. E quando eu peguei o projeto e fiz o cálculo do valor da estrutura que eu ia fazer, dava exatamente R$500. E naquela época eu falei, nunca que ele vai pagar R$500 nesse projeto, né, de estrutura. Aí eu passei o preço de R$500, não teve conversa, tudo bem quando você me entrega, né? Então aquilo para mim foi realmente uma confirmação. Tanto é que eu faço projeto para a irmã desse Cadu, né? Sempre, todos os anos a gente pega 1 ou 2 projetos dela, mas do Cadu nunca mais eu peguei um projeto, né? Então foi o único. E ele foi para mim realmente uma confirmação, né, de que eu poderia investir no reino do Senhor conforme o mandamento dele, né? E desde então sempre ele teve, né, fidelidade, né, com as nossas vidas. Amém? Bom, mas aí tem outra parte, né, que são as ofertas. Então, em relação à oferta, eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em 2 Coríntios. Todos já sabem onde é, né? Capítulo de número 9. Versículo de número 7. A palavra do Senhor diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama o que dá com alegria, né? Deus ama o que dá com alegria. E é engraçado que tem alguns textos na palavra do Senhor que confirma isso, né? Que Ele ama quem dá com alegria. Então, no teu coração aí, né, que você possa tirar toda a tristeza que às vezes você faz uma oferta com tristeza. Que tudo aquilo que você colocar no gasofilaço possa ser com alegria no teu coração, né? E para encerrar, lá em Lucas 6:38, Lucas 6:38, a palavra do Senhor diz assim: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, né? Porque com a mesma medida com o que medirdes, também vos medirão de novo. Então, querido, tudo aquilo que você
colocar no teu coração que você está fazendo para Deus e você ofertar, né, vai vir para você uma boa medida, né, sacudida, transbordante. É que a gente tem ouvido aqui tantos testemunhos de pessoas que abriram o seu coração com alegria e ofertaram na casa do Senhor. Amém? Que você possa fazer isso nesse momento, né, em toda liberdade aí para aqueles que ainda não fizeram. Amém? Sentados mesmos, vamos estender as nossas mãos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, a Tua palavra aqui foi mostrada aos irmãos e em nome de Jesus nós queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor possa estar confirmando no coração de cada um tudo aquilo que aqui foi dito, Senhor, e que essa confiança, essa alegria, esse respeito à Tua aliança, Senhor, eles possam ser abençoados por Ti, ó Pai. Que cada um que vem aqui com alegria colocar uma oferta no Teu altar, Senhor, o Senhor possa estar retribuindo a eles, né, com muito, né, muita bênção, ó Pai. E que cada um possa reconhecer isso da Tua parte, Pai. E aqueles que às vezes ainda têm dúvida no coração, que o Senhor possa, que o Teu Espírito Santo possa estar mostrando, né, quais são os caminhos para que possam receber, Pai, em abundância, tudo aquilo que eles decidem colocar com alegria aqui no Teu altar. Nós Te agradecemos todos esses dízimos, todas essas ofertas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, de recado hoje é bem simples, não vai ter problema nenhum. É só que os adolescentes vão ter a sua ministração separada, tá? Então, no final do louvor, os adolescentes podem ir para suas classes. Amém? Glória a Deus. Eu convido vocês a se colocar de pé, em nome de Jesus, mais uma vez. Nós vamos agora contar uma história de amor real, de um pai que o seu próprio filho deu por nós. Amém? Eu gostaria que você prestasse bastante atenção na letra dessa música, e você adorasse Ele, adorasse ao Senhor. Amém? Amém, queridos? Amém. Vou guardar
Te adoramos, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja para todo sempre o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? A Ele a glória, a honra, o louvor, a adoração, exaltação, ações de graças, todo louvor, toda honra, toda glória, toda exaltação, ações de graças seja tributada ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém, amados? Toma o seu lugar aí, se assente. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Fala assim, se você pode me ajudar, uma jornada de milagres. Eu vou repetir o título da mensagem. Diga assim comigo, uma jornada de milagres. É o título que eu profetizo sobre a tua vida no ano de 2021. Nós temos um ano inteiro, não somente para ter algumas vitórias, alguns milagres, mas nós vamos ter uma jornada de milagres, se você entender que esse primeiro culto é primícia. Esse primeiro culto, o Senhor então vai te dar uma semente, vai te dar uma direção. Se você simplesmente entender isso, assim como eu, nós iremos ter uma jornada de milagres. E eu quero te incentivar a você prestar muita atenção que nós vamos precisar de milagres. Nós vamos precisar viver milagres no ano de 2021. Nós vamos passar por lutas ainda, adversidades. Nós estamos no período que é considerado na Bíblia o princípio das dores. Nós estamos inseridos nesse período. Nós não vamos, querido, nós não vamos adentrar o princípio das dores. Nós já estamos dentro dele. Mas só que Deus tem milagre para nós. Amém? Quero louvar a Deus. Muito feliz de ver o Sérgio ali, sua família. Vocês são muito especiais para nós. Quem está feliz com a presença deles aqui, aplauda Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Um abraço. Não pode abraçar, mas recebe aí. Isso é importante para nós, com toda a sua família. Em nome de Jesus. Estou vendo aqui José Roberto, que esse ano de 2021 vai ser um ano que ele vai ser assíduo aqui. Aleluia. Ele passou ali em casa lá esses dias e falou, pastor, estamos juntos. Eu falei, estamos juntos nada, irmão, você não está indo na igreja. Eu falei, então, em 2021 a gente vai estar junto, porque você vai estar sempre lá. Ele falou, pastor, amém. Eu falei, glória. A igreja concorda com isso? A Renata fala amém. Mas estou muito feliz e vi também que o pastor Fernando colocou aqui uma regra para você participar do louvor. Você não pode ter mais de 1,62 m ou 1,63 m. Porque eu vi aquelas irmãs ali, tudo ali, eu falei, Jesus, se tiver 1,65 m não participa. Os homens podem ser um pouquinho mais, mas as mulheres é uma régua, irmão. Se você tem mais de 1,62 m, 1,63 m, aí você corre o risco de não participar. Mas Deus é bom. Amém? Você crê que Ele é bom? Então eu queria iniciar junto com você essa jornada. Nós estamos como que ligando o motor agora, porque de repente, pastor, mas iniciou no dia 1º, mas dia 1º não teve culto. Você estava meio de molho ainda, refletindo, aí um pouco tanto quanto, mas eu sei que amanhã, pelo menos para a grande maioria, amanhã começa tudo, amém? Amanhã é um dia especial. Então hoje Deus vai te preparar para você, a partir de amanhã, estar iniciando essa jornada com tudo que você precisa, toda a direção, toda a orientação, e você vai ver portas se abrirem, você vai ver Deus fazer coisas maravilhosas. Eu acho que você não está tão entusiasmado não, mas eu vou repetir essa parte. Você vai ver Deus fazer coisas maravilhosas.
Louvado seja Deus. Pai, eu entrego mais uma vez nas tuas mãos toda a direção de tudo que o Senhor precisa fazer aqui. Somente vaso sou. Mas eu não estou, ó Pai querido, preso, nem, ó Pai, colocando a minha expectativa na qualidade do vaso que sou, mas no oleiro que tu és. Eu sei que eu posso não fazer, mas o Senhor faz através de mim. Eu sei que eu posso não ser, mas o Senhor é. Eu sei que eu posso não ter, mas o Senhor tem tudo que nós precisamos para termos uma jornada de milagres no decorrer do ano de 2021. Eu entrego cada família aqui representada, aqueles que estão nos ouvindo agora pelas redes sociais, aqueles que vão ouvir essa mensagem em outra oportunidade. Pai, eu entrego cada família, cada trabalho aqui representado, todo o ministério, tudo que o Senhor tem, ó Pai, repartido como dons, ministros, Pai, aqueles que ministram, aqueles que de alguma forma se envolvem e engrossam as fileiras deste ministério, que a tua bênção repouse, que a tua unção, ó Pai querido, os alcance de uma forma eficaz e surpreendente, para termos um ano, para termos, ó Pai, uma jornada em que os milagres serão, ó Pai querido, algo comum, inerente à nossa caminhada. Nós iremos, ó Pai querido, conforme formos andando, nós iremos ver os mares, ó Pai querido, das adversidades se abrirem, e nós iremos atravessar, chegar do lado de lá e cantar o hino da vitória. Nós seremos impactados pelo trabalhar das tuas mãos, e nós cremos num Deus que está conosco, que nos conduz em triunfo, independente se há fornalhas, se há covas de leões, independente se há mar à nossa frente, independente se tem Faraó, se tem, ó Pai querido, Filisteu, não importa, Pai querido, o que importa é que o Senhor é o que vai conosco a pelejar contra os nossos adversários. Fica conosco, recebe a nossa gratidão. É o que te pedimos como igreja nessa noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Você tem ouvido aqui algo que tem sido recorrente em alguns pregadores que têm ministrado a palavra nesse altar. O que está escrito em Efésios capítulo 3, versículo 20, tem sido bastante usado, onde a palavra do Senhor diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer muito além de tudo que pedimos ou pensamos. Você tem ouvido isso aqui, amém? Eu quero dizer para você, e guarda isso, que eu vou precisar dessa parte, um pouquinho ali na frente. Querido, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que você possa pedir ou pensar. Você ouviu sobre pensamento aqui? Esse Deus pode fazer além do que você pensa. Ele pode fazer além, e Ele faz além. Mas tem um segredo, fala para o segredo maior, está no versículo 21. E triste essa passagem, mas eu não vou deixar para o fim não, porque eu não dirijo nada aqui, eu sou dirigido pelo Espírito. Coloca Efésios 3, 21. Então depois eu esqueço. Depois eu chego em casa, aí é a minha orelha que arde. Eu não posso esquecer dessa parte, eles. Querido, isso tem sido roubado de muitos de nós. Deus, Ele é sim, Deus, Ele está pronto sim, Ele é poderoso sim, para fazer abundantemente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Mas está escrito no 21, diga assim: a esse que é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos, além do que pensamos, diga assim: a esse, glória na igreja. Tem muitas pessoas que estão falando: eu sou a igreja, eu fico em casa mesmo, eu faço do meu jeito, eu não preciso de congregar. Querido, isso é uma mentira que o diabo tem reproduzido em uma longa escala. Você vê muitas pessoas se perdendo. Querido, esse que faz infinitamente mais, a esse você tem que estar aqui na igreja, dando glória a Ele. A esse que é poderoso, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre, amém. Fala assim: esse é o tempo de nós continuarmos dando glória a Ele na igreja. Como diz a palavra em Hebreus 10, 23, e não deixeis a vossa congregação, como é costume de alguns, tanto mais que vede que vai se aproximando aquele dia. Querido, Jesus volta. Se eu não estou congregado na igreja, eu não subo. Você está comigo? Nós temos que ter uma vida de igreja, irmão. Nós temos que ter uma vida de corpo, de congregação. Nós temos que ter essa certeza que Ele é poderoso para fazer tudo isso. E além disso,
mas nós temos que estar aqui dando a Ele glória na igreja, reunindo com os irmãos, congregado com os irmãos. Que deixar essa parte não é a mensagem, mas agora você vai ver que individualmente qual é a minha função, a tua função, a nossa responsabilidade para ver Ele fazer infinitamente mais. Você quer ver? 8 pessoas querem. Você quer ver Ele fazer mais? Abundantemente mais, além. Essa jornada que Deus tem para você no ano 2021, uma jornada de milagres. Se você entender esse culto, e se você praticar esse culto, diante de todas as dificuldades que vão tentar fazer você sair disso, você vai chegar no final de 2021 e vai dizer: pastor, eu guardei aquela palavra. Pastor, teve um momento que me custou caro para manter aquela posição. Mas pastor, valeu a pena. Foi o melhor ano da minha vida. Eu conquistei, eu cresci, eu vi Deus abrir portas, eu vi Deus fazer coisas que eu jamais imaginei que Ele faria. E eu pude comprovar que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Além. Está preparado? Então vamos começar a caminhar então nessa direção dessa jornada de milagres. Vamos dar os passos nessa direção então. Abra sua Bíblia. 1 Samuel capítulo 7. Bendito seja para todo sempre o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu estou animado, irmãos. Eu quero deixar você animado também. 1 Samuel 7,12, muito conhecido. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou o nome dela Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus. Diga comigo: todos os dias de Samuel. Repete de novo: todos os dias de Samuel. Mais uma vez, para você não esquecer: todos os dias. E não apenas alguns, todos os dias de Samuel. 14. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas, como você ouviu aqui nessa noite. E aquilo que você foi saqueado, roubado, aquilo que você foi, de alguma forma, sabe, acometido, você perdeu. De alguma forma os filisteus conseguiram tomar, as adversidades, os inimigos tomaram. Houve restituição. Ei, prepare para a restituição. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel, desde Ecrom até Gate e até os seus termos. Israel arrebatou da mão dos filisteus. Diga assim comigo: e houve paz. É isso que nós precisamos, irmãos. E houve paz entre Israel e entre os amorreus. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. E ia de ano em ano e rodeava a Betel e a Gilgal e a Mispá. E julgava a Israel em todos aqueles lugares. Porém voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa. E ali julgava a Israel. Diga-se comigo: e edificou ali. Diga comigo de novo: e edificou ali um altar ao Senhor. Queridos, eu queria trabalhar nessa proposta. E não quero me perder, não quero de alguma forma me permitir, talvez, roubar a essência daquilo que Deus quer repartir com você e comigo. De uma jornada de milagres que viveu Samuel e que está disponível para cada um de nós. Ei, não está dizendo que teve um ano da história de Samuel que ele obteve grandes vitórias. Não está dizendo que em dado momento Samuel conquistou, em dado momento ele foi acometido de derrotas, sabe, assim, sobremaneira, assim, decepcionantes. Não.
está dizendo, querido, que ele foi um homem que nenhuma palavra sequer se perdeu de tudo aquilo que ele falou, porque Deus honrava esse homem. Tanto é fato que quando você vai por Jeremias escrevendo, ele vai dizer ali que ele está para interceder pelo povo em dado momento. E Deus então fala com Jeremias, fala: olha, ainda que Samuel e Moisés se colocasse diante de mim, em prol desse povo eu não ia ouvir. Então Deus está aqui simplesmente, falando: olha, Samuel tem crédito comigo. E se ele mesmo intercedesse, também eu não faria. Querido, um homem que teve muito crédito com Deus, e um homem que preparou o povo aqui, aqui nós estamos trabalhando sobre a questão de um ano, diga comigo, um ano. É o que nós temos diante de nós estamos aqui no início de um ano. E este homem chamado Samuel, diz a palavra que ele então tinha o seu ofício ministerial. E nesse seu ofício, ele então tinha algumas ali, algumas cidades, alguns termos, alguns limites da sua jurisdição, onde ele tinha ali por ofício ser um juiz, ser alguém que ele julgava, ser alguém que ele então dava instruções, ele dava estratégia, ele dirigia, ele, orientava, ele aconselhava, ele fazia tudo o que estava ali dentro daquilo que foi o seu chamado, assim como você tem, eu tenho, nós temos obrigações, tanto aqui como ministros da palavra de Deus, como você é um professor, você é um dentista, você é um engenheiro, você tem uma empresa, você tem um lugar que você ganha o seu pão, e você tem que ali, no decorrer de todo esse ano, você tem que fazer o seu melhor, você tem que fazer com todas as suas forças, você tem que fazer para que você seja bem sucedido. Samuel fazia isso. E Samuel fazia tão bem, querido, que aqui você vai ver que houve uma vitória esmagadora. Houve uma vitória aqui, excelente. E era um contexto onde o povo de Israel estava sendo ali por um bom tempo afligido. Eles haviam perdido as suas cidades. Eles não dominavam, eles estavam dominados. Eles mais choravam do que riam. Mas Samuel, ele chegou em determinado momento e deu uma direção. E essa direção será repassada aqui nessa noite também. E essa direção fez aquele povo tomar uma postura diante daquela situação de dominação, daquela situação que eles estavam sendo saqueados, onde as suas cidades estavam sendo ali, arrancadas deles, onde que eles eram para ser um povo cabeça, estavam sendo cauda, onde elas para ser um povo que tinha realmente, essa questão de Deus estar fazendo milagres, eles não estavam vendo isso, eles estavam passando vergonha. Mas chegou um momento em que Samuel agiu e tudo mudou. Não vai ser diferente aqui nessa noite. Mas tem algo aqui, querido, que é algo que eu preciso prestar atenção, que ele fazia tudo isso, Salvador. Então ele ia lá em determinada obra, Carlos. Ele tinha uma missão ali em Mispá, ele tinha uma missão ali, ele tinha outra missão ali, ele tinha outra missão ali, mas ele não se esquecia de voltar ao lugar forte. Diga comigo, ele voltava sempre para o lugar forte. Diga assim comigo, Ramá tem que ser o meu lugar forte. Eu posso ir fazer, eu posso ir entregar, eu posso ir ministrar, eu posso ir, fazer o que for, mas eu tenho que ter esse entendimento que eu tenho que voltar para carregar minhas energias, eu tenho que voltar para receber mais instruções, eu tenho que voltar para ser ministrado, já que eu ministrei aquilo que eu recebi, eu volto para receber mais, para depois ir dar mais, mas eu tenho que ter o meu lugar forte. Diga comigo, o meu lugar forte. E ele está dizendo aqui, queridos, porém voltava a Ramá, diga assim, lugar forte. Isso é uma tipificação para Ramá, porém voltava ao lugar forte, porque estava ali a sua casa. Ei, querido, se a sua casa for um lugar forte, a igreja é um lugar forte. Se você se transformar a sua casa em Ramá, eu transformar a minha casa em Ramá, quando todo mundo ajunta aqui, todo mundo, querido, com esse entendimento, aí você vai ver fogo cair do céu, aí você vai ver paralítico andar, você vai ver coisas sobrenaturais acontecer aqui. Mas eu tenho que fazer tudo o que eu tenho que fazer, querido, e voltar para a minha habitação e transformar ali num lugar, diga comigo, forte. E não somente isso, está dizendo ali, porém voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali julgava Israel. Diga assim comigo, e edificou ali um altar ao Senhor. É aqui que eu quero trabalhar um pouco com você e comigo mesmo nessa noite.
Porque nós, como reunidos que estamos aqui, queridos, somos membros uns dos outros, somos aqui, sabe, integrantes de um corpo, que tem muitos membros. Juntos somos um só corpo, o corpo de Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. E você é um altar de Deus. Eu sou um altar de Deus. E eu preciso, querido, cuidar desse altar no ano de 2021. Eu não posso deixar nada contaminar esse altar, eu preciso edificar. Edificou, diga comigo, edificou ali um altar. E eu quero mostrar para você o que é, querido, sabe, o resultado de ser um altar bem edificado na tua casa, um altar bem edificado aqui no templo, um altar bem edificado na tua empresa, um altar bem edificado em tudo que você colocar as tuas mãos. Você vai ver Deus responder com fogo. Você vai ver Deus julgar a tua causa, você vai ver o céu se abrir, você vai ver o mar se abrir. Ei, nós estamos diante de um ano, que esse ano tem, pode colocar aí para mim, Hugo, esse ano nós estamos diante desse tema, não somente nós aqui, como toda a rede apostólica da aliança, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro, nós estamos debaixo deste tema. Diga assim comigo, 2021, porta aberta para a evangelização. 2021, porta aberta para a evangelização. Então é esse o tema que nós vamos trabalhar no ano de todo esse ano. Na virada do ano lá nós falamos, irmãos, que a porta se abriu para Paulo e Silas, no meio de uma perseguição. A porta não se abriu ali, querido, nós não estamos diante de um cenário totalmente favorável. Pastor, a porta está aberta, então vai ser melzinho na chupeta, vai ser, sabe, tudo não, amados. Nós vamos passar por lutas, adversidades, ventos contrários, mas em meio a tudo isso, Deus vai abrir portas para você ganhar almas para Ele. Mas agora eu quero trabalhar essa questão de Samuel, para a gente avançar um pouco depois, de te levar ao entendimento como você também pode ter uma jornada de milagres. Eu quero começar aqui o que acontecia. Eram dominados, eles estavam sendo saqueados, eles estavam sendo ali, queridos, de alguma forma, sabe, julgados. Mas chegou um momento, e esse momento é chegado na vida de alguns aqui, talvez em áreas da minha vida, talvez em áreas da sua vida, que você vai se levantar nesse ano e vai falar, esse ano vai ser diferente para mim. E chegou num tempo aqui, queridos, que eles receberam um profeta. E ei, você está diante de um profeta nessa noite. Da mesma forma. E você vai receber a mesma direção. 1 Samuel capítulo 7. Versículo de número 3. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si aos Baalins e aos Astarotes e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai. É o que nós falamos agora há pouco, irmão. Não tem conversa sem igreja, sem congregação, sem ajuntamento solene. Ei, querido, nós sempre vamos ter que nos reunir como igreja, ainda que o governo diga que não. O Senhor vai nos reunir, nós vamos nos reunir, nós vamos nos fortalecer, nós vamos louvar a Deus, bendizer o Senhor. E ali Deus vai nos dar instrução, e nós vamos sair com essas instruções e vamos ver o mar se abrir, vamos ver Deus fazer coisas sobrenaturais. Mas nós temos que congregar. E disse mais Samuel: congregai, ajuntai-vos, reuni-vos a todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispá, e tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Diga assim comigo: e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. Pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel temeram por causa
dos filisteus, a adversidade vai bater, irmão, ela vai chegar, vai continuar chegando. Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Eles sabiam o que era, eles sabiam como era que os filisteus vinham, eles sabiam as derrotas que eles já haviam tido, os sofrimentos que eles já haviam padecido, todas as lutas que estavam sendo travadas, não era de alguma forma ali desconhecidas. Querido, quando você começa a se reunir, quando você começa a colocar tudo em ordem, a tua casa em ordem, você começa, sabe, o inimigo vai vir com mais força para tentar te intimidar. E foi o que aconteceu aqui. Quando eles viram que eles estavam congregados, eles então vieram para atacar. E por isso os filhos de Israel disseram a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. Versículo 9, diga assim comigo: então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. Só até aí. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Versículo 10. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá e os perseguiram, e perseguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de Betcar. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou o nome de Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Sabe o que eu vejo aqui, irmão? Na tua jornada de um ano, na tua jornada que começa agora, uma jornada de milagres, você vai ter momento que você vai começar a se posicionar. Você vai ter momento que você vai começar a arrancar algumas coisas que você sabe que ainda precisam ser arrancadas da sua vida, coisas que ainda te atrapalham, coisas que ainda o Espírito Santo, hora e outra, ele está convencendo você que você precisa colocar em ordem. E o inimigo vai vir com ímpeto. Mas nesse momento, querido, que você vai ter que entender isso aqui, e entenda isso, escreva isso, anote isso, vai estar gravado esse culto, leve depois para sua casa. Eu me deparo muitas vezes com pessoas, elas não estão aqui, pelo menos a grande maioria delas, eu creio, que as pessoas falam: pastor, tem muitas vezes que há um chamado, há um clamor por um sacrifício, e eu até faço o sacrifício que nem eles fizeram ali. Samuel fez o sacrifício, irmão, antes de Deus, sabe, trovejar contra a adversidade, antes de Deus trovejar contra a causa que oprimia, que escravizava, que tomava os bens, que deixavam eles ali abatidos, derrotados, com medo. Tanto é que quando os filisteus se levantaram, eles tiveram medo e falaram para o profeta: olha, não cesse de clamar a Deus por nós, para que Ele nos livre disso, nós não aguentamos mais isso. E Samuel oferece um sacrifício. Quem está comigo até aqui? E tem pessoas que no momento da luta estão oferecendo sacrifícios. Mas acompanhe comigo o entendimento, irmão. Isso é importante para mim e para você. Fala assim comigo: não adianta oferecer sacrifício sem antes restaurar o altar. Antes do sacrifício, teve restauração de altar. Está comigo? Eles foram chamados a um posicionamento, irmão. Olha, retira isso da sua vida que entristece a Deus, isso que não agrada a Deus. E eles chegaram a uma conclusão: nós pecamos. Nós estamos pecando. E eles começaram, querido, a se livrar de tudo isso. Depois que o altar estava purificado, oferecer o sacrifício, e Deus trovejou contra os inimigos. E eles puderam dizer assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Sabe o que eu entendo aqui? Se na outra semana tivesse uma outra luta, eles continuassem posicionados,
eles iam clamar de novo, Deus ia trovejar de novo, eles iam falar, até aqui nos ajudou o Senhor. Se na outra semana tivesse outra adversidade maior, em número, em quantidade, em grau, não importa, seu altar está restaurado, você oferece sacrifício sobre o altar, o Senhor troveja contra o teu adversário e você pode dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. No outro mês, até aqui nos ajudou o Senhor. No outro mês, até aqui nos ajudou o Senhor. Ei, querido, você vai ter um ministério semelhante do Samuel. Todos os dias da tua vida você vai ter uma jornada de milagres. Pastor, me dá mais um pouco de substância acerca disso. Te dou. Por um bom tempo, querido, o povo foi ali de alguma forma induzido a acreditar que quem dava a chuva era Baal. E essa teologia, essa prática ali de crer, de acreditar em Baal, foi algo que foi crescendo ali, até que se levanta outro profeta chamado, diga comigo, Elias. E Elias começa a confrontar essa doutrina. Elias começa então não aceitar aquilo. E chega em determinado momento, irmão, quando você se posiciona, diga comigo, o inimigo se levanta. Ei, querido, mas entenda isso da parte do Espírito Santo. Ele nunca vai se levantar para outra coisa. Se você entender o que Deus está falando aqui, ele vai sempre se levantar para cair. E você vai ser mais do que vencedor. Então está ali, querido, ali desencadeado uma colisão em duas crenças. Então tem ali o quê? Dentro dessa colisão vai ter agora um embate ali. E Elias se posiciona. E Elias então chama esse povo para o Monte Carmelo. E ali estão 450 profetas, mais 850 profetas. E ele está sozinho ali. Mas o que eu tenho aqui pela frente? Eu quero ser bem simples nesse entendimento. Você pode fazer isso depois na sua casa, com todo cuidado. Elias chega. Mas Elias não chega ali e fala, Senhor, é agora que o Senhor vai mostrar que eu sou o teu profeta, agora que o Senhor vai mostrar que eu sou o teu servo e que esses aqui não te servem, é agora que o Senhor vai fazer coisas tremendas, porque eu sei que o Senhor é poderoso, querido, Ele é tudo isso, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, infinitamente mais do que pensamos, mas diga assim comigo, antes de descer fogo no céu, Elias restaurou o altar. Ei, querido, nós temos que ter esse altar nas nossas vidas, todos os dias de 2021, um altar que está pronto, irmãos, um altar que está preparado, para que qualquer momento que aparecer uma dificuldade, a gente pode clamar, e o Senhor trovejar contra os nossos adversários. Sabe o que aconteceu ali, irmão? Um período que não tinha água, um período tão adverso, não era um período fácil. Ei, querido, não estou falando para você que Elias estava diante ali de um cenário favorável, não. O cenário era semelhante ao que nós podemos passar no ano de 2021, um cenário de adversidade extrema. Mas você e Deus é maioria. E Elias estava ali, e tudo cooperava contrário. Mas Elias se preocupou primeiro com o altar. Depois que ele reparou o altar, diga assim comigo, Deus respondeu com fogo. Elias reparou o altar, ofereceu um sacrifício sobre o altar. Tem pessoas oferecendo sacrifício, mas, me perdoe, mas continuam com vida de pecado, continuam com áreas que não estão conforme a vontade de Deus. E parece que Deus não está respondendo. E falei, eu estou ouvindo tanta gente falar de tanta coisa aqui, por que comigo é diferente? Fica tranquilo que Deus não me revelou ninguém. Mas deixa eu caminhar um pouco, vamos, nessa direção. Como que é importante nós entendermos isso. Quem quer viver um 2021 de milagres? Nós ouvimos aqui, irmãos, e eu não quero, pelo amor de Deus, eu não estou falando nada contra o que ela nos falou, eu entendi perfeitamente, e é isso mesmo que ela falou. Mas tem situações, se você não entender algo paralelo, você vai esperar algo que Deus nunca vai fazer, e você vai culpar Deus, como se Deus fosse culpado da falta de restauração do teu altar. Porque a gente olha, nós pregamos aqui esses dias, a respeito do paralítico do tanque de Betesda, de 38 anos, diga comigo, 38 anos. Diga mais uma vez para o teu irmão aí, que talvez não entendeu direito, fala assim, eu estou falando 38 anos. Que ele estava passando por uma aflição, por uma adversidade, de Paula.
A informação que é pertinente, necessária te fazer ouvir de novo, é que Jesus sabia que ele estava assim. Não é que era algo assim, pô, ninguém falou isso para Jesus, Jesus não tinha nem noção do que estava acontecendo aí, por que está tanto tempo que esse homem está assim? Não, querido, Jesus sabia que ele estava passando por aquela situação todo aquele tempo. Jesus se aproxima dele ali. Jesus então começa a ministrar aquele homem tem um sistema de crença voltado para o tanque. Jesus então tem que trabalhar, tirar essa questão e dar uma direção. Ele se levanta, né? Ele domina o que está dominando ele e, diga assim comigo, e ele entra no templo. João capítulo 5. Versículo 14. Depois, diga comigo, depois, Jesus encontrou-o no templo. Olha que coisa interessante, irmão, não importa o que Deus faça em qualquer lugar, na tua história, querido, nós temos que nos encontrar no templo, isso é congregação, nós temos que estar reunidos como igreja. Isso eu acho que já ficou claro, amém? Porque tem uma doutrina aí que você não precisa de igreja mais, você não precisa de culto, você pode cultuar na tua casa, irmão. Isso é totalmente produzido dentro da sala do trono do inferno. Nós sempre vamos precisar de igreja. Deus falou, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em igreja que nós temos força para vencer as adversidades. Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe, eis que já está são, diga comigo, não peques mais, para que não te suceda. O que está escrito ali, irmão? Ei, me ajuda aí, me ajuda aí. O que é pior do que você ficar 38 anos? Diga assim comigo, mais um dia, aquele homem se levantou contra aquele pecado que estava dominando ele. Ei, queridos, Jesus deu nome nos bois. Jesus deu nome nos bois. Ah, pastor, mas o senhor sabe, né, e tal, querido. A questão é assim, eu preciso aqui de dois candidatos, rápido aqui, independente de ser homem ou mulher, rápido. Sobe aqui, por favor. Ei, queridos, olha que coisa interessante. Diga assim comigo, ele continua sendo poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos e além do que pensamos. Mas, querido, tem alguma coisa que faz assim, ó. Um dos dois, entra para o lado de lá, por favor. Você pode colocar que é Deus aquele lá, ou que é Deus esse aqui, fica à vontade. Por que esse é Deus, aquele não é, aquele é Deus? Não é isso, irmão, é só fazendo uma analogia aqui, amém? Mas acontece, irmãos, que o pecado, diga comigo, o pecado. Isaías 59, por gentileza, Isaías 59. Fica perto ali, por favor. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. É como, querido, que ele pode estar aqui clamando, ou aquele pode estar clamando para Deus, e falando, Senhor, por que está acontecendo isso? Por que eu não consigo vencer isso? Porque, querido, é como se tivesse, nós estamos falando que nós estamos diante de um ano, diga comigo, de portas abertas. Mas fala comigo aí, fala, mas o pecado fecha a porta. Mas o pecado separa. E é como se Deus, ele quisesse até alcançar o que está gritando. O filisteu está dominando, sabe? Ali estão os profetas de Baal fazendo tudo o que estão fazendo. Mas se o Elias não restaura o altar, o Elias podia clamar e continuar clamando até hoje, irmão, que a mão do Senhor não ia alcançar, não ia descer fogo ali, não ia ter solução nenhuma ali. Diga assim comigo, porque o pecado, ele faz separação entre nós e Deus. É como se Deus quisesse, mas ele não pode. Obrigado. Ei, querido,
É tão recorrente isso nas Escrituras, que Deus não importa o que você fez, o que você deixou de fazer. Ele encontra, querido, com a mulher adúltera, e ele não fala coisa diferente. Ele está dizendo ali, não peques mais. E ele encontrou aquela mulher que foi apanhada em flagrante adultério, e as pessoas tudo querendo ali, querido, não importa o que aconteceu ou deixou de acontecer, o que importa é que nesse ano de 2021, Deus está deixando claro para você, que se você quer ter uma vida de milagres sobrenaturais, não importa o que aconteceu em 2020, Ele está dizendo para você hoje, não peques mais. Ele não condenou aquela mulher, todo mundo condenava, mas Ele posicionou aquela mulher e falou, eu não te condeno, mas vai e não peques mais, porque eu quero te alcançar, eu quero ouvir as tuas orações, eu quero fazer milagres na tua vida, eu quero abrir os céus a teu respeito, eu quero responder às tuas orações, eu quero, te fazer caminhar em triunfo, eu quero ver você ter uma vida de sobrenaturalidade. Quem está me entendendo? Mas tem coisas, irmãos, que é tão sério isso, quando Jesus fala assim, não peques mais para a mulher adulta, fala não peques mais para esse homem, para que não aconteça coisa pior. Eu vou contar algo que me aconteceu, é meio chato de contar. Mas como que você e eu temos que lidar com o pecado? Quem quer saber? Não, só 12 eu não conto. Quem quer saber mesmo? Mas não é pornografia, irmão, fica tranquilo. Vou falar de bunda aqui, mas fique tranquilo que é... Aleluia. Falar de bunda, ficava, ixi, rapaz. Mas a Marluce lembra desse episódio. Ela já me conheceu, acho que com aquilo. Eu tinha, querido, um cisto, numa parte bem legal aqui, repartindo uma nádega e a outra ali, bem no meio ali, né? As crianças estão para lá. E aquele nódulo, sebáceo, ó, aleluia. Plenitude também é ciência, irmão. Aquele nódulo sebáceo estava ali, na minha nádega, ali, bem na... E aquilo ali começava... não somente exalar ali um cheiro não muito legal, mas ele é úmido, ele umedecia ali a cueca, grudava alguma vez, e grudava, e aquilo passou um ano, e a gente ia lá e espremia, Salvador, pedia para alguém espremer, aí mandava um mertiolate ali, aleluia, aí dava aquela queimada, falei, agora cicatriza, glória a Deus, mas aí, irmão, o caboclo aqui, ele é meio, eu não creio, né, no negócio de Darwin lá não, né, mas eu tenho bastante pelo, e aquilo começou a encher de cabelo ali, irmão, de vez em quando exprimia aquilo, saía cabelo lá de dentro, não que cabelo não seja uma coisa boa, vou dar uma revendada aqui, porque você sabe como é que é, né, o cara falou que cabelo não é coisa boa, não falei isso não, mas começou ali, Salvador, e espreme, passa mertiolate, espreme, e vai, mas aí, querido, a gente vai, diga assim comigo, vai acostumando a conviver com aquilo. E parece, Lud, que deixa a vida me levar, vida leva eu. Não adianta me convidar para o louvor não, que eu não estou disponível, irmão. Não estou disponível, meu ministério é outro. E queima, e arde, e espreme, e mela a cueca. E mela a cueca. Passa um tempo, mais ou menos, daí um dia tira a cueca, está melada de novo. E o cheiro não é agradável, irmão. E foi passando. E foi passando. Aí eu entendo o porquê dos 38 anos. Mas quem quer saber a resposta? A resposta está em Hebreus capítulo 12. Bendito seja o nome do Senhor. Querido, eu creio que nós vamos viver um ano de muitos milagres. E vai depender de nós. Nunca foi diferente.
Capítulo 12, ele começa no capítulo 11 trazendo uma lista, enumerando ali vários heróis da fé. E ele traz então esse título, que todos aqueles heróis da galeria de Hebreus 11 são testemunhas, que nós estamos rodeados ali de uma tão grande nuvem de testemunhas. Então ele faz alusão a isso. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, que são os heróis da fé da galeria de Hebreus 11, diga assim comigo: deixemos todo o embaraço e o pecado. Olha aí, queridos, são coisas diferentes, que tem coisa que não é pecado na essência ali, ó, não é um adultério, não é um roubo, mas é coisa que embaraça a tua vida cristã. Porque a gente pensa que pecado é furtar, é adulterar, querido, mas deixa eu passar algo para você: aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, nisso comete pecado. Só de eu me omitir a fazer o bem, e eu tendo oportunidade de fazer, eu estou pecando, irmão. Porque eu recebi do Senhor, e o que eu recebi do Senhor eu tenho que dar. E muitas vezes a gente vive uma vida de congregação, mas vive uma vida individualista. Vive uma vida da lei do Gerson, quer levar vantagem em tudo. Eu tenho que entender que eu sou parte da solução do irmão que está do meu lado, eu sou corpo. Eu tenho que me unir, eu tenho que ajudar uns aos outros, sabe? Eu tenho que me santificar para que eu possa também ver, ser um exemplo, ser uma carta lida. Então pecado é um negócio bem complicado, e tem coisa que embaraça a tua caminhada, tem companhia que te embaraça, tem situação, tem pessoas que, se tiver muitas coisas aí na rede social, embaraça o seu caminho. Tem pessoas que não podem ter isso. Corremos o risco, irmão, de sermos embaraçados na nossa caminhada. Está falando ali, nós temos que deixar. Se nós queremos ter um 2021 de céus abertos, de Deus responder com fogo, de Deus julgar, seja filisteu, seja lá o que for, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, diga comigo, e corramos. Ei, querido, Deus não tem só uma jornada de você dar um passo de cada vez. Deus tem algo que você pode correr rumo à tua vitória, ao teu troféu, à tua conquista. Ei, querido, Deus vai responder com fogo. Deus vai mostrar que você serve o Deus verdadeiro, e que esses que estão te oprimindo aí não passam de servidores de Baal. Ei, Deus vai responder com fogo, mas eu preciso me preocupar com o meu altar, porque eu vou oferecer sacrifício. Deus vai responder com fogo. Está dizendo ali, deixemos isso, deixemos todo embaraço e o pecado que estão de perto nos rodeia, para poder correr a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Continua. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Versículo 4, é aqui. Diga assim comigo: ainda não. Mais uma vez, ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Querido, não é simples não. Ei, não saiu fácil não. Apertou, colocou mertiolate, espremeu, limpou, passa isso, passa aquilo, e passa aquilo outro, e passa aquilo outro. Ei, quando eu cortei pela raiz, na faca, diga comigo, saiu sangue, mas eu arranquei aquele problema. Então, querido, tem hora que Jesus está ali numa situação que o seu suor está se transformando, diga comigo, gotas de sangue. E ele está falando: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem eu beba, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isso produz sangue, até em Jesus. Porque muitas vezes a tua vontade, a vontade da minha carne, da tua carne, a tua vontade vai ser tão forte ali, irmão, que se você não resistir até o sangue, você e eu continuamos pecando. Por isso que ele está dizendo ali: ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Aí eu não aguentava mais aquela situação. Era vergonhoso aquilo. Rancor, sabe quando você corta uma maçã? Tirou uma fatia aqui, aleluia, e ficou um buraco feio. E eu precisava viajar.
E o médico então deu uns pontos ali. Desculpa, nada de ponto, não podia dar ponto. Olha lá, sacoando a cabeça ali, aquela cabecinha quando começa assim, Jesus da glória. Não deu ponto não, ele só arrancou a fatia ali, arrancou aqui tudo ali, arrancou aquela coisa errada tudo lá, e ficou aquele buraco lá. Aí quando eu estava aqui, eu ia fazer todos os dias ali, asepsia, queimava ali, passava ali alguma coisa ali, tal, mas eu precisava, assim como Samuel, rodar a minha jurisdição, trabalhar. Eu pegava o carro aqui, eu ia sentadinho assim, ó. Jesus, você está rindo porque não é com você, miserável. Mas peraí, ei, se alguém falar uma besteira depois eu te pego na saída, mas peraí. Mas o negócio ficou pior, porque aí eu saí daqui, aqui tinha umas pomadinhas, aleluia, limpa ali, passa uma pomadinha, coloca uma gazezinha ali e tal, põe a cuequinha em cima e vai, né? Que tinha que passar uma pomada ali, para fazer a carne crescer, para preencher o buraco. Aí eu chego lá no Maranhão. Nada contra o Maranhão, irmão. Tem muitos amigos lá, eu vou para lá direto. Eu chego lá em Maranhão e vou fazer, né? Eu tinha um plano de saúde, fui no hospital lá e falei, preciso fazer aqui, que eu tive isso. Falei, não, rapaz, você tem que pôr açúcar aí. Não, rapaz, essa pomada aí é boa, mas o açúcar faz crescer mais rápido e tal. Irmão, aí eu saía lá docinho. Limpava tudo, mandava açúcar e colocava uma gase lá, pôr um esparadrapo em cima. Fazer apelido aí para você ver depois. Diga assim comigo, eu sei de uma coisa. O problema foi resolvido. Queridos, eu creio que Deus vai fazer conosco nesse ano de 2021. Ele vai nos preparar, porque é preciso, irmão, para a volta de Cristo. Esse evangelismo de portas abertas tem que ser respaldado com sinais e maravilhas. As pessoas têm que ver na tua vida que tem algo diferente em você. As pessoas têm que ver Deus realmente responder com fogo no teu altar. O teu sacrifício, querido, assim como o sacrifício de Samuel aqui, que ele sacrificou um cordeiro e Deus trovejou contra os filisteus, eles obtiveram uma grande vitória, a ponto de dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Isso tem que ser recorrente na tua e na minha boca. Até aqui nos ajudou o Senhor, e não importa o que vai levantar contra mim, eu sei que Ele vai responder com fogo, eu sei que Ele vai, abater o meu inimigo, eu sei que eu vou ter um ano de excelência, de vitória, de conquista, mas vai bater na tua porta filisteu, vai se levantar contra você um monte de coisa, irmão, e você vai ter que resistir, diga comigo, até o sangue. Salvador, faz favor aqui, você vai ter que resistir até o sangue lá, mas Deus te colocou lá, mas vai ter hora que você vai ver que vai chegar o prato, e Deus vai te honrar. E não tenha medo, não tenha medo, simplesmente você vai viver isso que eu estou te falando aqui na prática. É o que está em Lucas capítulo 21, quando você passar diante de tudo isso, nem se preocupa com o que você vai dizer, Lucas 21, porque na mesma hora o Senhor vai colocar uma palavra na tua boca, você vai ter a resposta, mas eles vão tentar de todas as formas, vai chegar, porque não é eles o problema, é o que usa eles. Assim como o problema aqui não era os filisteus, é o que estava usando os filisteus. Ei, querido, tem muita adversidade que vai bater na tua porta nesse ano de 2021. Mas não vai bater na tua porta porque, Deus não sabe, não, porque Deus vai te provar para, através de você, Deus operar grandes milagres no ano de 2021. O que eu preciso, pastor? Tenha sempre o altar restaurado. Aconteceu alguma coisa, irmãos? Não vai acontecer nada, pastor? Pode ser, querido, que alguma coisinha tenta ali, mas amados, imediatamente se prostra ali e fala, Senhor, me perdoe, eu pequei. Não carrega esses pecadinhos de estimação, não. E vai levando, querido, enquanto eu não cortei o mal pela raiz, enquanto não cortou e sangrou, eu poderia estar com isso até hoje. Então tem coisas, irmão, que você tem que colocar em ordem o mais rápido possível,
assim como aconteceu com Samuel, assim como aconteceu. Aquele homem dos 38 anos, espera aí que eu vou orar por você. Aquele homem dos 38 anos, quando Jesus chega para ele e fala assim: levanta e toma o teu leito e anda. Quer dizer, levanta, domina o que está te dominando, senão você não vai andar. Aquele homem não andava, ele era paralítico. Ezequiel capítulo 2. Tem irmãos que não vieram, Deus não me revelou nenhum, que são paralíticos, irmãos. Era para estar correndo ali, não é nem para andar, você viu? Não é levanta, toma o teu leito e anda. A gente vai começar a andar nesse ano, mas Deus quer na realidade que a gente corra a carreira que nos está proposta. E só tem como correr a carreira que está proposta, irmão, se eu resistir ao pecado, sabe? Resistir. Está dizendo ali, ó, e disse-me: filho do homem, diga comigo, põe-te em pé e falarei contigo. Sabe por quê, irmão? Se eu estou caído, Deus não fala comigo. É como se o ouvido dele tiver agravado, como que a mão dele não possa me alcançar. Então, querido, você vai ver o final disso aí. Ezequiel estava prostrado, e ele disse assim: põe-te em pé e falarei contigo. E Deus vai falar conosco no ano de 2021, Ele já está falando, e vai te dar estratégia, vai te dar sabedoria, querido, mas sempre Ele vai falar: se coloca em pé, se posiciona que eu quero te dar instrução, se posiciona, arruma o teu altar, coloca em ordem as coisas, aí depois você oferece a mim sacrifício. Não adianta oferecer sacrifício em altar que não está restaurado. Vocês estão junto comigo? Se coloca de pé, por gentileza, vamos orar. Irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma que nós estamos diante de oportunidades tremendas. Como igreja nós queremos enviar. Pai, nós estamos no teu altar, a tua palavra foi ministrada, e nós sabemos que o Senhor é quem colocou o teu servo ali naquele lugar. Não foi por amizade, não foi, ó Deus poderoso, não. As pessoas até podem, Senhor Deus, ó Pai, entender que devido à habilidade do teu servo, devido, Senhor Deus, ó Pai querido, ao nome que ele tem na praça, ele era uma pessoa indicada para estar ali. Mas o Senhor não viu o currículo, o Senhor viu, ó Pai querido, o teu projeto ali, não um projeto do prefeito, não um projeto de seja lá quem for, é o teu projeto que está diante dele nesta hora. Por isso, Senhor, habilita as mãos do teu filho, esconde ele, Pai, debaixo das tuas asas ali, cerca com o teu cuidado, com o teu amor. Pai, eu o envio, e eu, ó Deus poderoso, não somente o envio, mas o abençoo, Pai, para que toda a cobertura espiritual necessária que ele precisa ter ali, papai querido, esteja sobre ele, e que ele não tenha medo, Pai, realmente, Senhor Deus, ó Pai, de dizer sim, no momento em que ele precisar dizer sim, mas que ele também, ó Pai querido, de forma nenhuma tenha preocupação em dizer não, isso eu não faço, isso eu não concordo, porque isso contraria a lei do meu Deus. Pai, no nome de Jesus eu envio o teu filho e creio que ele estará aqui nesse altar contando testemunhos maravilhosos acerca do teu trabalhar naquele lugar. Nós abençoamos com todas as sortes de bênçãos no nome de Jesus. Amém, querido? Amém. Glória a Deus. Eu quero enviar você. Você já sabe como que vai ser a tua jornada do ano de 2021. Vai ter filisteu, pastor? Não sei. Mas você vai enfrentar lutas. Você vai enfrentar adversidades. Você vai enfrentar situações em que Deus vai requerer de você posicionamento. Deus vai mostrar para você: isso não está me agradando. Isso não está de acordo com o que eu preciso fazer na tua vida. Então arruma isso. Põe a tua casa em ordem. E aí você vai oferecer sacrifício. Você vai estabelecer Ramá. Diga comigo, Ramá. Lugar forte. Quando você voltar para o teu Ramá, irmãos, pode enfrentar o que for, você volta para o teu Ramá, o céu está aberto, não tem porta fechada, não tem impedimento, porque você está com a tua vida santificada na presença dEle. Aí você vai orar, e assim como Jesus está ali diante do túmulo de Lázaro, ele olha simplesmente e fala: obrigado, Pai, por ter
me ouvido, afinal eu sei que o Senhor sempre me ouve. Querido, não tinha pecado, então não tem? Jesus está falando, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Ei, querido, Deus sempre vai te ouvir e me ouvir, se eu estiver com a minha vida no altar. Obrigado, porque o Senhor sempre me ouve. E dizendo isso, disse, Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio. Mas foi simples assim? Foi, querido, quando não tem nenhum impedimento, Deus te ouve e te responde na hora. E vai ser assim com você nesse ano. Guarde essa palavra no teu coração. Como Samuel falou com aquele povo, olha, se você propor no teu coração de fato servir ao Senhor, então arranca isso, tira aquilo, põe em ordem aquilo, e depois nós vamos buscar o Senhor e Ele vai se deixar achar. Eu estou diante da plateia certa? Se você é um desses candidatos, assim como eu, a estar, querido, se posicionando nesse ano, para vermos coisas tremendas acontecer, coloca a mão no seu coração que eu quero orar com você. Pai, eu quero enviar cada um aqui, assim como Samuel, ele rodeava, Pai, ele tinha uma jurisdição, ele tinha uma incumbência, ele tinha ali, ó Pai querido, um ofício. Todos nós aqui temos, ó Pai querido, no ano de 2021, algumas coisas para fazer, e nós não queremos fazer de qualquer jeito, nós queremos fazer com excelência, nós queremos, ó Pai, no decorrer de todo esse ano, termos essa expressão, ó Senhor, Senhor, no findar de cada tarefa, no findar de cada uma, ó Pai querido, das empreitadas que surgirão, nós podemos, assim como Samuel, dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, e termos consciência que podemos iniciar a próxima de cabeça erguida, com filisteu ou sem filisteu, com adversidade ou sem adversidade, porque nós sabemos que o Senhor vai ressuscitar Lázaro, o Senhor vai mandar fogo do céu, o Senhor vai, ó Pai, responder de forma sobrenatural as nossas orações, porque a nossa casa estará limpa, o nosso ramá, o nosso lugar forte, o nosso altar será um altar restaurado, onde nós podemos oferecer sacrifícios, e o Senhor responder de forma sobrenatural, trovejar contra os nossos adversários. Por isso eu abençoo a tua igreja, cada um daqueles que estão aqui, ou aqueles que não estão aqui, mas estão nos ouvindo nas suas casas, ou ainda irão nos ouvir por esses dias. Eu abençoo todos aqueles que aqui congregam, Pai, todos aqueles que fazem parte deste rebanho, Pai, que eles possam receber essa unção de caminharem rumo a uma jornada de milagres, rumo a uma jornada eficaz, uma jornada de alegria, de grandes conquistas e realizações. Eu profetizo, Pai, um ano de excelência, Pai. Não há espaço nem lugar para Covid e nem para praga nenhuma. Mal nenhum nos sucederá. Praga nenhuma chegará à nossa tenda, porque o Senhor dará ordens aos teus anjos ao nosso respeito. Nós recebemos a tua instrução, iremos nos posicionar, iremos resistir, como diz a tua palavra, mesmo que isso, Pai, nos custe resistência até o sangue, combatendo contra o pecado, mas nós vamos, Pai, sim, posicionar, ajustar e fazer a tua obra. Recebe a nossa gratidão, Senhor. Eu envio a tua igreja, o teu povo, para terem, Senhor Deus, ó Pai, êxito em tudo que forem fazer, e faço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Se você recebe a direção, glorifica o nome dele, aplauda Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Você sente um minutinho. Queridos, nós vamos ter a ceia, nós não tivemos a ceia nesse primeiro domingo, justamente por isso mesmo, para a gente nos preparar. Ceia, querido, fala de tantas coisas, mas fala também de aliança. Então não sei, do decorrer dessa semana, algumas coisas que você tem que colocar em ordem. Ore a Deus. Nós queremos selar isso aqui na próxima ceia. Mas deixa eu falar para você algo aqui. Nós vamos trabalhar um pouco mais esse ano, não que não tenha sido trabalhado isso aqui, mas trabalhar o entendimento de cada um de nós acerca da nossa obra social. Nós não vamos divulgar aí, querido, nós temos cesta básica para distribuir lá na igreja, nós temos, não, querido, mas você vai ser um agente de saber, sabe, quando chegar alguém ali, a pessoa posto, querido, outra coisa, isso é uma direção pastoral, não coloque no grupo, a irmã fulana está precisando disso ou daquilo, querido, nós temos um ministério para isso, porque a partir do momento que eu coloco no grupo a necessidade de alguém, eu estou expondo essa pessoa. Quem está comigo? E o ministério é justamente para não expor ninguém, para ninguém ficar sabendo, querido, sabe, quem é que, porque, mas aquela irmã também,
Só a misericórdia. Está passando por isso também, porque não sei o quê. Aí a pessoa começa a pecar. Estou me fazendo entender? Então, chegou a você alguma necessidade, a pessoa precisa de um botijão de gás, tem uma conta de luz lá, tem uma, sabe, enfim. Nós vamos aqui toda a ceia, vou organizar isso com o pastor Marcos, vamos nos organizar como igreja. Vamos trazer itens da cesta básica aqui no dia da ceia, uma oferta de repente aqui para ter no Ministério de Socorro, para pagar uma luz, para pagar uma água, para socorrer alguma necessidade, sabe? Mas sem que haja alarde. Vamos levantar uma oferta agora para a irmã não sei o que ela está passando por isso. Não, irmão, nós não vamos fazer assim. Amém? Então nós vamos ter uma obra social que nem nós já temos, mas nós vamos alinhar ela de uma forma que ninguém é exposto. E quando a pessoa estiver precisando de alguma coisa, ela já vai direto. E se ela chegar até você, você não passa para o A, para o B, para o C e para o D. Você vai direto no Ministério do Socorro e você coloca ali, olha, fala com a irmã fulana, tal. Aí como igreja a gente vai ajudar. Nós temos que ter uma obra social melhor. Amém? E nós vamos fazer isso. Mas eu preciso de você. Então não compartilha no grupo, não, lá no grupo de não sei o que, lá no grupo de não sei o que. Irmão, cuidado com esses grupos. É muito bom, mas a gente precisa ter ordem e decência. Amém? Pastor, está acontecendo um monte. Não é isso, irmão, mas nós precisamos melhorar. Eu vou ver aqui de que forma que a gente vai fazer alguma coisa, se é... Enfim, eu não sei, amados, eu não sei como vai ser domingo que vem. Vamos viver um dia de cada vez. Mas eu estou organizando para ver se nesse período agora, que a gente costuma fazer o retiro, se a gente vai fazer alguma coisa, ou vai fazer mais para abril, mas nós vamos fazer alguma coisa, fique em paz. Vamos trazer aqui alguma palestra, vamos fazer alguma coisa. Agora, a pressa que eu tenho é que a gente vai concluir esse templo para a inauguração. Amém? Então nós vamos correr essa questão aí de ACM, esses detalhes que faltam, a gente quer concluir a obra, aí sim, sabe, convidar o apóstolo Géser, alguns irmãos, para a gente fazer uma inauguração bonita aqui, e o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Se coloca de pé, por gentileza, e esteja orando por isso também. Nós precisamos, irmãos, terminar a casa do Senhor, senão nós vamos ficar com esses 38 anos aí, esperando. Não, irmão, nós vamos terminar essa obra o mais rápido possível, em nome de Jesus. Amém? Tudo bem com vocês? Então, querido, recebe com carinho essa palavra. E, sabe, se coloque. Senhor, eu vejo Daniel, irmãos. Um homem como Daniel. E quando ele teve ali aquela situação que ele viu o povo dele passando por tudo aquilo que estava passando, querido, nós estamos vendo a nação brasileira passar por muitas coisas. E você vê tantos maus testemunhos da igreja, irmão. Não estou falando de igreja de forma geral. Sabe, tantas pessoas que usam o evangelho, mercadejam o evangelho, vendem o evangelho. Querido, nós estamos diante de um cenário que assim, muitas vezes, há essa dominação. É filisteu. E Deus requer da igreja esse posicionamento. Agora, Daniel, ele era um homem que desde a sua adolescência, ele foi arrancado do convívio dos seus pais, levado cativo. E chegou lá, ele se absteve, irmão, ele não, sabe, não comeu das comidas do rei, não bebeu do vinho que ele bebia, ou seja, isso aqui não. Ele se posicionou, mas mesmo assim, como ele foi fazer uma oração corporativa, o que ele fez? Ele se identificou, diga comigo, se identificou com o pecado. Ele fez uma oração por identificação. E quando ele orava, ele fala assim: Pai, pecamos contra o Senhor. Nós não demos ouvidos aos teus servos, os profetas que nos falaram em teu nome, os nossos pais, os nossos reis, os nossos sacerdotes, e por isso, tudo isso nos sobreveio. Agora, Senhor, o Senhor que é longano, o Senhor querido, então, amado, no mínimo nós temos que nos apresentar primeiro por nós. E esse pecamos, como igreja, irmão, tem que ser algo por identificação. Nós temos que orar, clamar por arrependimento, clamar para que o Senhor sare a sua noiva, clamar para que o céu se abra sobre a igreja brasileira, clamar para que nós possamos viver um ano em que, de fato, ao chegar no final dele, você e eu possamos dizer: valeu a pena. Amém, queridos? Pai, eu te agradeço pela oportunidade de estar diante do teu povo, que ouviu a tua palavra, a tua direção, e eu creio, Pai, que o Senhor tem preparado essa igreja, que vai resplandecer como luzeiro, num tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Abençoa, dá estratégia, dá sabedoria, Pai, e que não sejam meras informações, mas que possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos falado. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos vós, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém, queridos? Libera uma palavra de vitória aí na vida dos seus irmãos e vão em paz, em nome de Jesus.